Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo numa história de transformação pessoal realmente marcante. É o testemunho de Gabriel Araújo, um cara que foi do ceticismo mais convicto ao momento que, segundo o próprio relato dele, simplesmente desafiou a lógica. Vamos lá, vamos entender como isso tudo aconteceu. Olha, para a gente ter uma ideia do tamanho dessa virada, a gente precisa primeiro entender qual era o ponto de partida do Gabriel. E essa frase dele mesmo já diz tudo, né? Ele era conhecido como líder de um grupo ateu. Tinha orgulho de desafiar qualquer cristão que aparecesse na frente dele. Era essa a identidade dele, um jovem super seguro das suas ideias e do seu ateísmo. Então a gente se pergunta, como é que essa identidade foi construída? Vamos dar uma olhada nas fundações do ateísmo do Gabriel. Porque assim, ele não era um cético por acaso, não. A descrença dele era muito bem fundamentada e, mais do que isso, era algo que ele vivia e praticava. Essa armadura intelectual dele, então, foi forjada em casa. Pensa só, ele era filho de um professor de filosofia e de uma psicóloga, os dois ateus. Ele cresceu ouvindo direto aquela famosa frase: a religião é o ópio do povo. E não ficou só nisso, né? Ele foi estudar a fundo os argumentos de pensadores como Nietzsche, Dawkins, Freud. Com esse arsenal todo, ele se achava, nas palavras dele mesmo, imbatível nos debates na universidade. Acontece que essa armadura intelectual toda estava prestes a ser testada de verdade. Dois eventos, bem diferentes um do outro, começaram a abalar as certezas do Gabriel. E não foi através de novos argumentos ou debates, não. Foi através da experiência humana, da vida como ela é. E esse foi o estupim de um conflito interno gigantesco. Foi como se dois mundos entrassem em rota de colisão dentro da cabeça dele. De um lado estava toda a sua armadura, né? A lógica, a ciência, a habilidade de debater. Do outro, começaram a surgir umas realidades bem inquietantes, coisas que a lógica dele não explicava. Por exemplo, a paz inabalável que ele via na colega cristã, a Rebeca, e, o que pegou mais pesado, o diagnóstico de leucemia da irmã dele. De repente, ele se viu confrontado com os limites da medicina. E a resposta dele para essa crise, bom, não foi buscar a fé, não. Na verdade, foi o oposto. Ele resolveu atacar a fé com ainda mais força. A crise pessoal não fez ele duvidar de si mesmo, fez ele se entrincheirar ainda mais no ateísmo dele. Ele decidiu que era hora de organizar o ataque mais ousado que já tinha feito. Isso nos leva direto ao clímax da história, a fogueira de Bíblias. A ideia dele foi essa mesma: organizar um evento no campus para queimar Bíblias em público. Ele mesmo chamava isso de um ato de resistência intelectual. Era a maneira dele de provar, de forma definitiva, o seu ponto de vista. E bem ali, na hora da fogueira, com os amigos em volta e um monte de curiosos olhando, ele é confrontado mais uma vez. É a Rebeca, a colega dele, que chega e diz com toda a calma: Gabriel, você não tem ideia do que está fazendo. As palavras dela, sabe, criaram uma tensão ali no ar, um pressentimento de que algo estava para acontecer. É a partir daqui que o relato do Gabriel entra num território que ele mesmo descreve como inexplicável. Uma série de coisas começaram a acontecer, uma atrás da outra, desafiando qualquer explicação lógica. Vamos dar uma olhada na sequência dos fatos, assim como ele contou. O relato descreve uma sequência de 4 acontecimentos muito estranhos. Um caos mesmo. Primeiro, o fogo sai completamente de controle. Uma ventania repentina espalha brasas para todo lado e a galera entra em pânico. Segundo, ele nota que algumas Bíblias parecem resistir ao fogo, as chamas não as consomem como deveriam. Terceiro, um trovão gigantesco ecoa do céu, mas o céu estava limpo. E por último, o amigo dele, Rafael, desmaia e do nada começa a cantarolar "Ele é santo". Diante dessa sequência de eventos, o relato é que toda aquela confiança intelectual do Gabriel simplesmente se dissolveu. E no lugar dela entrou um medo. Mas não um medo qualquer. Um medo profundo, que ele mesmo descreveu como sendo quase espiritual. E esse foi o ponto de virada. O momento da rendição. Aquela luta interna do Gabriel chegou no seu clímax. Todas as defesas que ele tinha construído ao longo dos anos estavam prestes a desabar. O gatilho final, de acordo com um testemunho, foi o amigo dele, o Rafael, acordando do desmaio. E as palavras dele não foram de alguém confuso, sabe? Foram de uma clareza chocante. Ele disse que viu Jesus de braços abertos, dizendo que ainda havia tempo. Imagina o impacto disso na galera ali, e principalmente no Gabriel. E foi exatamente nesse momento que, por dentro, em silêncio, o Gabriel fez o que ele diz ter sido sua primeira oração. Não foi um argumento elaborado. Foi um apelo simples, direto. Deus, se você realmente existe, eu me rendo. Foi uma rendição completa diante de algo que ele simplesmente
não conseguia mais explicar ou combater. E a consequência imediata dessa rendição, como ele descreve, não foi intelectual, foi uma experiência emocional avassaladora. Ele conta que simplesmente caiu de joelhos e sentiu uma paz que ele chama de indescritível, uma sensação que nenhuma filosofia, nenhum livro que ele já tinha lido podia explicar. Mas a história não para na conversão do Gabriel. Aquele evento, aquela única noite no campus, teria criado um efeito cascata. Vamos dar uma olhada nas consequências que isso tudo gerou. As consequências relatadas vão muito além da mudança do Gabriel. Dizem que nos dias seguintes, vários estudantes foram procurar o grupo da igreja do campus. O evento, que era para ser um ato de zombaria, teria iniciado um movimento de avivamento por lá. E o Gabriel? Bom, o ex-queimador de livros passou a considerar a Bíblia o seu maior tesouro. A atmosfera no campus, que era de deboche, teria mudado para uma de reverência e até temor. E no fim das contas, essa história toda deixa a gente com uma pergunta bem provocativa. Independentemente do que cada um acredita sobre o que aconteceu naquela noite, a jornada do Gabriel nos força a pensar. O que torna uma experiência pessoal tão poderosa a ponto de desmantelar crenças que foram construídas e reforçadas durante uma vida inteira? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a gente até aqui.